Olá pessoal, este é mais um dos vídeos do Shoujo Café recomendando mangás. E o mangá de hoje, ele se chama Sayonara Rose Garden, ou Goodbye My Rose Garden, de um autor chamado Dr. Pepeko. Sim, ele assina desse jeito. Esse mangá é um mangá que nós consideraríamos como Yuri. Eu não posso dizer que ele é shoujo, porque ele não foi publicado numa revista shoujo, mas daqui a pouco eu explico para vocês características desse gênero Yuri que não chamaria de demografia ainda. Mas vamos lá. Sayonara Rose Garden é um mangá histórico que se passa na virada do século XIX para o século XX, 1900 é a data que é colocada ali. Esse mangá ele tem como protagonistas duas moças, duas jovens, muito bonitas, muito bem desenhadas. O mangá ele é muito bem desenhado, detalhado. O autor não é nenhuma Kaoru Mori, mas se esforça bastante. E a protagonista principal, a personagem principal, ela se chama Hanako. Ela é uma jovem japonesa que teve uma boa educação, então ela nasceu naquele momento da Revolução Meiji, ela frequentou uma escola, ela teve uma professora inglesa nessa escola, ela aprendeu inglês fluentemente e ela se tornou uma professora. Não sabemos no início do mangá, só tem 3 volumes, então é bem fácil de lançar, quantos anos a Hanako tem, mas ela não deve ter mais do que 19, 20 anos. Ela se torna professora e ela é apaixonada pelos livros de um autor inglês, que não existe na realidade, chamado Viktor Frankl. Um dia, uma das alunas da Hanako comete suicídio porque foi obrigada a abandonar a escola para se casar. Casamentos arranjados são muito comuns nessa época e serão no Japão ainda por muito tempo. E aí ela se sente inútil como professora porque ela não conseguiu mudar a realidade daquela aluna, a vida daquela aluna. E aí a Hanako, ela decide ir para a Inglaterra e tentar conhecer o Viktor Frankl e pedir conselhos a ele, porque ele é um autor muito sábio e que escreve coisas muito interessantes. O legal dessa coisa toda é que essa é a parte mais surreal do mangá, né? Mais absurda, né? Imaginar uma menina japonesa na virada do século XIX para o século XX sozinha se aventurando para o outro lado do mundo. Mas ok, ela chega na Inglaterra e todos os dias ela vai à livraria que publica as obras do Mr. Frankl, onde ela é informada que ele não dá entrevistas, que ele não conversa com ninguém e que ninguém conhece o seu rosto. Quando a Hanako já está perdendo as esperanças, ela acaba conhecendo uma jovem chamada Alice, que é mais velha que ela, um pouco só, e que lhe oferece uma proposta de emprego. A Hanako precisava trabalhar, ela não tinha dinheiro para ficar na Inglaterra indefinidamente. A Alice é filha de um conde, ela está com seu casamento marcado. Se vocês, né, já leram Jane Austen ou viram Downton Abbey ou leram sobre isso, na Inglaterra, normalmente os títulos de nobreza passam pela linha masculina, assim como a propriedade da terra. Certas questões que existiam no século XIX continuam valendo até hoje. Então, ela é filha de um conde que só tem filhas, ela é a filha mais velha, então ela vai entrar num casamento com o primo que vai ser o herdeiro do pai dela. Então, a riqueza fica na família, o título fica na família. Mas a Alice tem um escândalo no passado dela. Ela provavelmente teve um relacionamento afetivo com a sua professora, a sua governanta, e ela ficou marcada. E o noivo dela é extremamente ciumento, porque ele acredita que a Alice tem desejos que não são naturais. Então a Alice leva a Hanako para a casa dela, oferece um emprego, a Hanako acaba se tornando a criada pessoal da Alice e diz para a Hanako que vai apresentar para ela o Viktor Frankl, mas que ela tem que prometer que ela vai atender o pedido que ela vai fazer naquele momento. A Hanako, ela aceita e a Alice diz que quando chegar a hora, a Hanako deve matá-lo.
Alice está doente? Alice não quer se casar? Isso é o início desse primeiro volume. E o primeiro volume vai mostrando as afinidades entre essas duas moças. As duas gostam de ler. A Alice tem como seu grande tesouro, dois grandes tesouros delas, é a biblioteca e o jardim, onde estão as rosas, né? Apesar de Yuri querer dizer lírio, né, é muito comum nos mangás femininos e nos mangás Yuri a presença das rosas. E a gente pode retomar isso lá da década de 1970. Mas muito bem. A Alice e a Hanako estabelecem uma amizade. Essa amizade, ela não é bem vista. Primeiro, elas estão de classes sociais diferentes, mas o noivo acredita, né, que Hanako está ali para desviar Alice do bom caminho. Ao longo desse volume, como eu falei, as duas vão se conhecendo. Alice apresenta alguns aspectos da cultura inglesa. Meu gato balançando aqui a tela do computador. Apresenta para a Alice, esse é o Kalil, alguns aspectos da cultura inglesa. Ele ensina, por exemplo, a usar o espartilho, porque ela nunca tinha usado um espartilho no Japão. E a Hanako ajuda a Alice a romper determinados comportamentos de gênero. Então, o que é gênero aqui, né? Gênero está ligado a comportamentos que são vistos como femininos ou masculinos, dentro de uma determinada sociedade, determinado tempo. Então, não é só isso também, é comportamento de classe, né? Então, no momento, que é um dos mais bonitos desse primeiro volume, que é o que eu estou comentando aqui em linhas gerais com vocês, sem maiores spoilers, a Hanako e a Alice são pegas por uma grande chuva para que elas cheguem até a carruagem que vai conduzi-las. Elas precisariam tomar chuva, iam se molhar, e aí a Hanako diz para a Alice que elas podem correr, e assim e aí a Alice diz, mas damas não correm. E Hanako a convence a correr, e as duas saem correndo na chuva. Então é uma cena muito bonita, muito libertadora. O mangá, ele foi publicado em uma revista digital. Ele só tem 3 volumes, ele terminou de ser publicado bem recentemente, ano passado, se não me engano. Eu olhei as datas antes de começar a gravar e acabei esquecendo. E que essa revista, ela reúne material que é publicado no Pixiv por vários autores. Então, se você pega essa revista e você olha, é a Meg Pixiv, da Meg Garden. Se você pegar essa revista, você vai encontrar material ali que facilmente poderia ser alocado numa revista shoujo. Shonen, seinen, josei, mas o que a gente faz com Sayonara Rose Garden? Yuri não é uma demografia. Então eu vou explicar por que eu estou dizendo que Yuri não é uma demografia para vocês. Tá? Por que Yuri não é uma demografia? Porque nós não temos uma quantidade significativa de revistas dedicadas a esse tipo de mangá. Que mangá é esse? Né? Que tipo de mangá é esse? É aquele que retrata relacionamentos entre mulheres. Quando Yuri apareceu, o primeiro Yuri a ser publicado abertamente como tal, ele saiu na mesma época em que saíram os primeiros mangás Shonen Ai, que hoje a gente chamaria de BL, esse termo caiu, assim como o termo Shoujo Ai continua sendo utilizado, mas eu não vou utilizar nesse vídeo, eu vou me referir como Yuri o tempo inteiro. Então, veja bem, o primeiro mangá Yuri lançado foi Shiroi Reiya no Futari, um mangá que tratava do relacionamento entre duas meninas num colégio interno na Europa, na França. Muito parecido o plot, né, se a gente pensa, com aquilo que é mostrado nos mangás, nos primeiros mangás que tratavam do relacionamento entre garotos. Então, se a gente pega, por exemplo, Coração de Tomás, se a gente pega Kaze Toki no Yuta, a ideia é a mesma. Então, você tem um ambiente exótico, que não é o Japão, onde essas personagens estão, e aí elas podem se comportar de uma forma que não seria tipicamente japonesa, ainda que várias ideias japonesas estejam ali. Mas vamos lá.
Shiroi Rei no Futari é de 1971, contemporâneo ao surgimento do BL, mas nós não tivemos a proliferação de revistas retratando esse tipo de mangá. Então, se a gente olha, por exemplo, para o BL hoje, e a gente chama de demografia, uma demografia que é voltada para o público feminino, que abarca o público feminino. Nós temos, no mínimo, umas 30 revistas BL circulando. Elas podem ser separadas, né, com o tipo de história que elas apresentam, se tem mais sexo, tem menos sexo, até faixa etária, perfil. Então, é uma demografia, assim como acontece com o shoujo, assim como acontece com o josei, embora ainda no Japão não se tenha muito clara essa separação entre shoujo mangá e josei mangá, isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, as premiações, mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. Então você tem uma quantidade enorme de revistas shoujo, josei, BL, shonen, seinen, TL, teen love, né, que são mangás para mulheres, mas que tem, né, no sexo algo que é central ali nas histórias. Mas o Yuri, ele está disperso e há pouquíssimas revistas específicas. A revista mais conhecida é a Comic Yuri Hime, que já existe há vários anos, que é de onde vêm os mangás que são publicados pela New Pop. Mas essa revista, se vocês olham para ela, você tem de tudo ali dentro. Desde mangás extremamente românticos, água com açúcar, até coisas com um grau, né, de erotismo e sexualidade muito explícita. E aí a gente vê o seguinte, né? Quando você vai ler sobre isso, você tem Yuri Shoujo, você tem Yuri Shonen, Yuri Seinen, e a gente cai numa situação que é importante explicar. Para a gente entender por que temos Yuri em todas as demografias, precisamos compreender tanto a forma como a sociedade se relaciona com esse material que retrata romance entre as mulheres, como com as origens do gênero no Japão. Então vamos primeiro para as origens. Aquilo que a gente chama Yuri, ou próprio shoujo mangá, vai evoluir do material que era publicado nas revistas femininas que começam a aparecer nas décadas posteriores ao início da Revolução Meiji, que é em 1868. Dentro dessas revistas havia as chamadas Hana Monogatari. E uma das autoras de maior destaque, as que deram o molde definitivo a esse tipo de história, é Yoshia Nobuko. A Yoshia Nobuko e outros escritores de Hana Monogatari se especializaram em construir contos que se passavam em escolas femininas. Então você tinha meninas que eram privilegiadas, porque podiam estudar até aquilo que seria o colegial, que moravam nessas escolas, que só se relacionavam com meninas, não estavam protegidas dos homens, e dentro dessas escolas elas viviam seus primeiros grandes romances, que normalmente eram se apaixonar por uma colega. Normalmente, nesse tipo de história, terminava o tempo de colégio e essas meninas elas eram devolvidas ao mundo normal, onde acabavam seguindo aquele percurso heteronormativo esperado. Elas se casavam e elas tinham filhos e está tudo bem. E não há do que se preocupar, e tudo que aconteceu ali fica para trás ou fica com uma memória doce de um tempo que não retorna. Querem ver um mangá ou uma série, né? Porque começou como livros, muito ou relativamente recente que trabalha com isso, Maria-sama Gamiteru, Shoujo Yuri, foi publicado na revista Margareto e tudo se passa dentro de uma escola católica feminina, não é um colégio interno, mas é tudo em cima do relacionamento entre essas garotas e até no lamento delas terem que sair dali e se casarem, etc, etc, etc. Bem Hana Monogatari. A Yoshia Nobuko, ela mesma era lésbica, ela morava com uma companheira, mas como as leis japonesas da época e de nenhum lugar do mundo, né, asseguravam a possibilidade de casamento para pessoas do mesmo sexo, o que ela fez? Ela usou de expedientes que a lei japonesa lhe dava para conseguir
dar suporte para essa companheira quando ela falecesse, porque ela conseguiu construir uma fortuna pessoal, ela herdou também. Então ela adota a companheira como sua filha. Volto a isso daqui a pouco. Então, muito bem, você tem esse shoujo Yuri, que no início começa com as Hana Monogatari, vai se materializar nos primeiros mangás da década de 1970, a maioria deles com final trágico, e em que sempre, né, quem acabava morrendo era a moça tomboy, né, era aquela moça que não se ajustava às expectativas de gênero que a sociedade tinha em relação a ela, então ela morria. E a outra, que tinha a possibilidade de se ajustar, ela acabava sobrevivendo, se casando e esquecendo ou engolindo aquilo que ela tinha vivido naquele momento anterior com aquela outra moça. É isso que a gente vê em Shiroi Reiya no Futari. Então, normalmente, nesses primeiros mangás shoujo yuri, a gente sempre vai ter muito certinho a moça tomboy e a moça bem feminina. Temos isso, pelo que vai continuar sendo visto ainda na década de 1980, 1990 e até hoje, para se ter uma ideia. Em Utena, temos isso em Sailor Moon, temos isso em praticamente todas as séries. Essa ideia da tragédia ela acaba sendo superada já de muito tempo, 15 anos pelo menos, talvez até mais. Nós já temos mangás em que a relação entre mulheres não é tratada como algo que deve ser superado porque não é um amor de verdade, porque não tem um homem envolvido, ou que vai terminar de forma trágica e vai ficar como uma lembrança feliz. É interessante que em Onisama, que eu comentei no último vídeo, não existe essa superação por parte da protagonista. Ela acaba a história ainda lamentando, 3 anos depois, a morte da Aya, da Sanjust. Curiosamente, no anime, que foi feito por um homem, ela supera e ela segue em frente. Ela diz para o querido irmão que agora ela conseguiu, né, está feliz, e ela agora tem um namorado, então ela agora é normal, ela se ajustou. Então, se a gente pega um material que é produzido para o público masculino, nós temos, ainda que tenhamos uma moça bem tomboy, que se refira a si mesma usando o pronome, o eu masculino, que não é o extremo, que não é o oré, elas sempre são atrativas ao olhar do homem. Por quê? Porque socialmente isso está em várias mídias, não somente na pornografia. Quando você tem material com mulheres, se relacionando com mulheres para o público masculino, você o constrói normalmente para agradar o olhar desse espectador, para que ele se sinta o voyeur apreciando aquelas duas mulheres, ou que ele se sinta mais um ali, de repente abre um caminho, um espaço para ele entrar naquela história também. Voltando ao Sayonara Rose Garden, no final do primeiro volume, o autor ele coloca lá um free talk, que são aquelas conversinhas entre o autor e os leitores, e é bom falar até que o Sayonara Rose Garden, retomar, ele mostra duas meninas muito bonitinhas e atraentes, mas não da forma sexual agressiva, naquela atraente bem kawaii, né? Bem fofinho, né? Que agrada tanto ao público feminino quanto ao público masculino. Mas vamos lá. Ele fala que leu muito sobre a Inglaterra vitoriana e sobre a questão da homossexualidade naquele momento. E aí ele vai comparar a história da Hanako e da Alice com o caso do Oscar Wilde. E aí a professora de história, e eu até me desculpo se esses meus vídeos ficam com um ar muito de aula, né? Mas é o vício, são quase 30 anos. Então, veja só, né? No século XIX, em alguns lugares até um pouquinho antes, as leis que puniam a homossexualidade masculina, elas vão se tornando cada vez mais pesadas. Então, primeiro você tem um discurso que é um discurso de ordem religiosa, que você já vê presente, por exemplo, na Inquisição. Então, qualquer ato contra a natura, ou seja, contra a natureza, que não visava a procriação, ele normalmente era punido. Não necessariamente com a morte, tá? Não era precisava ser o extremo ali, mas ele era punido. E ele era muito mais visível
no caso masculino. Por quê? Porque as lésbicas elas têm a desvantagem e a vantagem, porque funciona das duas maneiras da invisibilidade. As mulheres só eram punidas normalmente quando você tinha a presença no ato sexual de algum objeto fálico que dissesse, que apontasse que aquela mulher estava assumindo uma postura masculina, usurpando o lugar de homem. Se isso não acontecesse, as penas tendiam a ser mais brandas. Mas vamos lá. No caso da homossexualidade masculina, você vai ter no século XIX o encontro do discurso religioso, que já cria, né, uma série de conceitos de discriminação, de abjeção, ainda que a sociedade permitisse a esses homens saíssem um pouco da linha, desde que isso não fosse público, notório, desde que você casasse, tivesse filhos e se ajustasse. Alguns desvios eram você fingia que não estava vendo. Esse era o caso do Oscar Wilde. Não todo mundo sabia, mas ele era um homem casado, ele tinha filhos, ele tinha uma vida pública estruturada, ainda que soubessem que ele dava os seus pulinhos. Junto com o discurso religioso vai vir o discurso da ciência, que vai dizer que aquilo é contra a natureza, que vai querer regular, por exemplo, a masturbação e outras práticas. Quando, por exemplo, você tem uma denúncia, né, de homossexualidade masculina, você pode fazer uma série de exames que eram codificados no século XIX, no século XX, para tentar descobrir se aquele homem tinha feito sexo recentemente, as suas práticas sexuais, coisa que não era possível com as mulheres. Tá? O caso do Oscar Wilde e do Bosse também tem outros contornos. O Wilde era um homem mais velho, estava se relacionando com um homem mais jovem e da alta nobreza. E um cara que não era boa coisa, Bosse não era boa coisa, basta ler a biografia desse cidadão. E o que acontece é que o pai do Oscar Wilde confronta o Oscar Wilde, deixa uma carta no clube dele, aqueles clubes privados ingleses, o acusando de uma série de coisas e da relação com o filho dele. O Oscar Wilde fica muito furioso de receber aquela carta e o Bosse estimula o Oscar Wilde a ir na justiça contra o pai dele, acusando o pai de calúnia e difamação. Os amigos do Oscar Wilde tentam demovê-lo disso. Vai dar ruim, todo mundo sabe da tua vida, as pessoas simplesmente não denunciaram ainda. O homem é rico, o homem é poderoso, mas o Oscar Wilde ele vai lá, denuncia e acaba pegando uma pena de prisão. Então, as penas para a homossexualidade masculina poderiam variar de prisão, castração química, que vai acontecer também logo depois, a castração real, a pena de morte, trabalhos forçados, enfim. No caso das mulheres, são duas mulheres, então duas professoras. Você tem vários casos, uma professora, uma advogada, enfim, duas mulheres que ficaram solteironas, não conseguiram casar, etc., morassem juntas. E elas mantivessem publicamente aquela imagem, né, de que eram cidadãs modelo, não tentassem exercitar nenhuma atitude que fosse uma atitude masculina no vestir, por exemplo, etc., muito provavelmente elas poderiam manter aquela relação por anos e anos e anos a fio, sem grande restrição. Mas para isso, né, elas precisavam ter autonomia econômica. Para isso, elas precisavam ter alguma educação para se manter, ou pelo menos uma delas precisava ter, né? Para isso, elas precisavam não ter, por exemplo, um parente, seja homem ou mulher, que pudesse entrar na justiça e interditá-la e obrigá-la, por exemplo, a se casar, né? Então, a gente tem um caso que virou série da BBC e que deve ter uma segunda temporada, está atrasada por conta da pandemia, que é o Gentleman Jack, que é a história da Anne Lister, que é considerada a primeira lésbica moderna. Anne Lister não tinha um comportamento padrão, mas ela era uma mulher muito rica, ela tinha uma fortuna pessoal que era dela, ela não tinha uma família disposta a interná-la, ela assumia papéis públicos que eram tipicamente masculinos, mas ela era uma pessoa muito influente, muito inteligente, etc. Já a companheira dela, a Anne Walker, quando a Anne Lister morre, mesmo a Anne Lister tendo previsto, né, toda uma série de questões para que a moça fosse amparada, a esposa fosse amparada, uma das primeiras coisas que a família da Anne Walker fez foi interná-la.
Então, né, e no caso de mulheres lésbicas que assumissem posturas, né, tivessem papéis de gênero públicos ou quisessem ter, que lembrassem o masculino, né, muitas vezes elas eram punidas de forma que exemplar. Ou elas eram obrigadas ao casamento, ou elas eram internadas também, ou elas sofriam aquilo que é muito comum, infelizmente, que é o estupro corretivo. Então, assim, né, não era a mesma coisa. A legislação, né, punindo a homossexualidade masculina, ela era muito mais pesada e material. As formas de castrar as mulheres, elas variavam. Agora, se duas mulheres elas vivessem discretamente, elas cuidassem, né, da sua vida, elas fossem cidadãs modelo, eram duas tias que estavam morando juntas, porque afinal de contas, né, para ter sexo tem que ter um homem ali. Isso é uma crença que muita gente tem até hoje, né? Inclusive de que lésbicas são mulheres confusas, que ainda não encontraram o homem ideal, que não se afasta muito da premissa original do Hana Monogatari. É algo de passagem, você vai se ajustar, você vai se tornar uma mulher normal. No caso da Hanako e da Alice, existe uma barreira social muito grande. A Alice é uma moça da nobreza, a Hanako é uma estrangeira e pobre, né? A Alice ela tem um papel público a cumprir de acordo com o seu lugar nessa sociedade, então ela teria mais opções, talvez, se ela fosse uma mulher da pequena nobreza, que aquele grupo que a Jane Austen coloca nas suas histórias, né? Uma solteirona ali daquele grupo social. Ou se ela fosse uma mulher das camadas médias, educada, talvez ela pudesse ter maiores opções. Sendo a filha de um conde, ela não tem. Então, como é que essa história vai terminar? Eu não sei. Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse vídeo. Desculpe que ele ficou muito longo, eu tive que gravar em etapas, tem barulho de fundo, é, mas eu queria, né, manter a produção de vídeos de tempos em tempos para o Shoujo ou Café. E, claro, eu gostaria de ver o Sayonara Rose Garden publicado no Brasil, seja em formato digital, seja em papel, e eu compraria com todo prazer. Então é isso por hoje. Tchau, tchau para vocês.